Pessoal, dando continuidade com as nossas atividades, a gente vai acessar o Drive novamente, né? E agora a gente vai criar uma apresentação, tá bom? Na questão de apresentação Google, o que a gente tem de opção? Para cada opção de documento, planilha, apresentação, né, até mesmo formulário, a gente tem sempre com base em algum modelo e uma apresentação em branco, tá? Eu vou criar essa com base em um modelo só para vocês verem o que tem de opção. Tentar logar com a minha conta pessoal. A gente consegue dar uma olhada. Novo, ação, base e o modelo. Se vocês notarem, né, a gente tem vários tipos de apresentação. E aqui no cabeçalho, ela já te mostra uma apresentação do tipo pessoal, né? Uma apresentação de trabalho mais formal, educativa, né? Até mesmo com essa linha do tempo aqui, que é muito utilizada principalmente quando a gente vai criar uma apresentação voltada para história, né? Ou para que tem algumas fases que a gente tem que lembrar de falar. Porém, esse é um dos pontos. Você escolher primeiro o template, né, que é essa parte estética da sua apresentação. Tudo nele pode ser customizável, tá, pessoal? Isso aqui é só porque a gente já tem alguns templates, então isso acaba diminuindo o tempo, né, que você ia gastar. Criando a parte estética, você pode aproveitar um template. Em alguns lugares, né, eles até disponibilizam modelos, né? Só que eu particularmente gosto de aprender a personalizar os templates, ou até mesmo os modelos na questão de cor, né? Porque você sabendo aonde que personaliza uma cor, aonde que insere cada elemento, fica uma apresentação com as suas características. Você não vai estar copiando de ninguém, né? Então, vamos lá. Aproveita esse template. Primeiro passo, assim como no Google Documento, colocar um título, né? O título vai ser primeira apresentação. Apresentação, lembrando que assim que você faz qualquer edição, ele já começa salvando lá no canto superior direito, esquerdo, né? Do lado do título, uma outra coisa. Fazer apresentações. Aqui, né, se vocês notarem no canto, nesse quadradinho laranja que eu estou ao centro, eu consigo, dentro dessa caixinha, essa margem azul, digitar qualquer coisa. Tá? Essa margem azul aqui é a minha caixa de texto, é a minha delimitação de caixa. Se você notar, eu clicar no abaixo, eu tenho colocar uma outra caixa, aqui uma outra caixa. Se eu aumentar, né, vocês veem que é tudo uma caixa só, essa do canto superior. Em alguns locais, eles criam várias caixas de texto. Para algumas situações é interessante, para outras fica meio confuso, tá bom? Aqui, nesse primeiro slide, é interessante você colocar o título do seu trabalho. Em alguns momentos eu gosto de aplicar o negrito. Trabalho. Se vocês notarem, ele até aparece sublinhado, te dando uma sugestão de correção ortográfica. Tá? Vocês podem já acertar por aqui. Em alguns momentos vocês vão notar que essa correção ortográfica não está 100% correta, não. Porque o idioma português Brasil ele tem várias particularidades. Depois, é interessante você, além do título do trabalho, né, colocar, às vezes personalizar, inserir um brasão do instituto, né, montar o seu trabalho com uma paleta de cor baseada no assunto que você vai falar. Por exemplo, se você for falar de meio ambiente, né, você pode utilizar alguns tons de verde, né, que fica interessante, for falar sobre água, né, cuidados com a água, nascente, é interessante você utilizar alguma coisa relacionada com azul, né? Então fica muito interessante.
Uma outra coisa, ó. Supondo que sem querer eu delete essa caixinha de texto. Eu não tenho um campo de texto para poder digitar aqui. Ó, posso vir aqui, caixa de texto, e delimitar, ó, pressionando o botão esquerdo, mantendo ele pressionado e arrastando para mim dimensionar minha caixa até onde eu quero digitar. Tá bom? E assim como no editor de texto, né, do Google, aqui a gente pode optar também pela fonte, a gente pode trocar o tipo de fonte, eu posso botar o Arial. Tá? Em apresentação, você pode ter um pouco mais de jogo de cintura em termos de fonte, né? Lembrando sempre que a fonte que você escolher para sua apresentação ela tem que estar bem legível, ok? Isso é uma coisa muito importante. Eu vou estar aumentando o tamanho do título e aqui eu vou botar um negrito que eu acho que vai ficar bom. Utilizei a fonte Lato, tamanho 34, negrito. Aí aqui, o que mais que eu quero na minha capa? Eu vou inserir uma imagem, vamos adicionar uma imagem aqui. Essa imagem eu vou pesquisar na web, né? Que nem a gente já fez anteriormente. IFES. Vamos ver como é que vai ficar. Adicionando uma logo do IFES. Ó. Vou clicar sobre a logo, inserir, é só eu ajustar. Gosto também, né, de utilizar formas geométricas para poder brincar um pouquinho, olha só. Aqui do lado da logo, de inserir imagens, tem formas geométricas. Posso vir aqui e colocar, por exemplo, um círculo. Eu vou arrastar um círculo aqui, e dentro desse círculo, minha logo do IFES, né? Se vocês notarem, o círculo sobrepôs a minha logo. Então, com o botão direito, posso vir aqui em ordenar e enviar esse círculo para o fundo. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ó, a logo já sobrepôs. O que mais que eu posso fazer? Se eu quiser alterar a cor desse círculo, colocar ele, por exemplo, branco, eu posso vir aqui na cor de preenchimento, posso mudar a cor dele, né? Cliquei na minha logo. Se você arrastar pelas extremidades, você vai notar que você aumenta o tamanho sem distorcer, né? Ele mantendo as proporções. Aqui a gente inseriu um círculo e uma imagem, um título, e aqui embaixo você pode botar seu nome, né? Alguma coisa mais específica. Depois, aqui do lado esquerdo, vocês vão notar que na guia de ferramentas aqui, ó, se eu quiser inserir um novo slide, eu posso simplesmente clicar no símbolo de mais. Caso eu queira adicionar um novo slide, porém com um modelo mais específico, eu posso clicar nessa setinha do lado, né, e selecionar o modelo de slide que eu quero, tá bom? Aqui, por exemplo, assunto 1. A gente já aprendeu a colocar caixa de texto, então não preciso personalizar aqui. Assunto 1. E aqui eu posso adicionar o meu assunto. Uma das coisas que eu gosto de manter são padrões. Tá? Por exemplo, se eu vou utilizar a fonte no meu slide 2 aqui, modelo X, tamanho 36. Nos meus próximos slides, eu gosto de manter o mesmo tamanho de fonte. Tá? Para não acontecer o quê? Eu brinco com meus alunos que é aquele modelo sanfona, né? Que uma hora uma fonte está pequena, outra hora a fonte está grande. Para quem está acompanhando essa transição de slides, isso não é agradável, beleza? Outra coisa, quando a gente vai pegar uma apresentação, insere, por exemplo, aqui, ó, um título e coloque embaixo um resumo sobre o que você vai falar. Isso é muito interessante porque não fica desgastante para quem está assistindo sua apresentação ter que ficar lendo aquele volume enorme de textos, né?
porque visivelmente não fica agradável, além de tudo fica ruim para quem está apresentando também, né? Então, afeta dos dois lados. E você apresentando através do título, um assunto resumido, explicando mais, mostra que você está entendendo mais sobre o assunto, né? Acaba sendo melhor para você e para quem está te assistindo, beleza? Lembrando sempre de utilizar uma coerência de cores, né, que é interessante. Então você vê que eu estou trocando de slides aqui, eu tenho um tom de branco, um tom de preto, né? Porém nada que impacte assim a visão de uma forma desagradável. Por exemplo, já vi apresentações de pessoas utilizarem um fonte verde-limão, um laranja marca-texto assim na apresentação. Então, você vai assistir uma apresentação dessa com 5 minutos, 10 minutos, parece um interminável, né? Então, vamos lá. Agora, só algumas questões de formatação. Se você quiser ajustar o tamanho da fonte, já tem a caixa de texto aqui. Posso selecionar o que eu quero, mudar o tamanho de letra, mudar o tipo de letra, né? Aqui, negrito. Toda essa questão de formatação vocês viram também lá no Google Documentos. Aqui eu posso tanto inserir link, né, da mesma forma que lá no Google Documentos, comentário para se o trabalho estiver sendo feito em grupo, né? Isso são questões de todos os editores de texto, planilha, vocês vão encontrar essas funções. Umas coisas que são interessantes aqui, ó, na questão do layout, se você quiser alterar, resolver mudar esse tipo de slide aqui, você pode alterar. Se você quiser alterar, por exemplo, o plano de fundo, quiser ao invés de uma cor sólida você adicionar uma imagem, você pode adicionar também. Então, acaba personalizando tudo com a sua cara e montando a sua apresentação. Na questão de transição, é aquele efeito entre um slide e outro, né? Aquele movimento que você vai adicionar, por exemplo, dissolver. Vamos ver como é que fica o dissolver. Ele vai dar um efeito de dissolver e passar para o meu próximo slide. Eu posso fazer isso em várias situações aqui. Quando eu falei com vocês sobre a questão de utilizar algumas caixas de texto, que eu acho interessante, é nesse caso aqui, ó. Vou fazer para vocês verem. Criar uma caixa de texto só. Vou apagar esse conteúdo aqui. Essa caixa. Criei uma, né? Como ela está selecionada com as bordinhas azuis, eu com o comando Ctrl C, vou copiar, Ctrl V, eu colo, ele vai sobrepor, só para mim te mostrar um teste. Apresentação, se eu fosse trabalhar com tópicos, eu quisesse que essa caixa de texto aqui, eu inserir uma animação nela, e mediante a clique ela vai aparecer. Essa vai aparecer primeiro. Se eu clicar com o meu mouse, ela vai aparecer. Vou parar. Nessa segunda caixa de texto, adicionar uma animação nela também, que vai ser mediante a clique. Ok, o que acontece? Estou fazendo uma apresentação que ela vem em tópicos, né? Cliquei uma vez no meu slide, apareceu o primeiro tópico, eu falo sobre ele, como é que aconteceu, né? Às vezes alguma data com pontos importantes. Cliquei novamente, apareceu outro tópico. Isso é uma forma de transição que você não depende de ficar trocando de slide um para o outro. Fica interessante, não fica tão cansativo, tá bom? Isso é uma dica para vocês irem tentando, né? E evoluindo no quesito apresentação, certinho? Mas, ó, esses períodos, né? São interessantes de vocês utilizarem esse momento cronológico aqui. Se estiver falando alguma coisa de história, né, de fatos importantes, é interessante você estar utilizando em uma apresentação, tá? Então, aí agora é com vocês, tá? Eu espero que tenha ajudado e vamos praticar, né?